Fala galera do Liceu Jardim, nono ano do Ensino Fundamental 2, aqui quem fala é o professor Renato Amigo e hoje nós vamos fazer a resolução das duas VAs online que eu disponibilizei para vocês e que tiveram aí o seu término agora no dia 14, na sexta-feira, tá certo? Bom, a gente começar resolvendo a primeira VA, tá certo? A primeira VA eu intitulei aqui como substâncias e misturas e vamos lá. Aqui, sempre do lado do ano do vestibular, que a questão caiu, eu coloquei a porcentagem de acerto aí de vocês, tá bom? Só para vocês terem aí uma referência em relação aos acertos de todas as turmas, tá certo? Vamos lá, a maioria dos materiais não são nem elementos puros nem compostos puros, são misturas de substâncias mais simples. Por exemplo, um medicamento, tal como o xarope expectorante, é uma mistura de vários ingredientes formulados para conseguir um efeito biológico. Um sistema constituído por açúcar dissolvido em água, limalha de ferro, vapor d'água e nitrogênio gasoso pode ser classificado como. Então vamos tentar imaginar aqui como que é o nosso sistema, tá certo? A gente tem um sistema aqui fechado, tudo bem? Porque eu estou considerando vapor d'água e nitrogênio gasoso, tá? Então você imagina que a gente tem aqui água e açúcar dissolvido, tá certo? Água e açúcar dissolvido. Aqui eu tenho a limalha de ferro e aqui eu tenho a fase gasosa, tá certo? Vamos fingir que aqui a gente tem vapor d'água e nitrogênio gasoso. Olha lá. É um sistema heterogêneo, então a gente já pode riscar aí os sistemas homogêneos, tudo bem, ó? Sistemas homogêneos a gente pode riscar. Quantas fases que vocês estão enxergando aqui? Uma fase sólida, uma fase líquida e uma fase gasosa, porque afinal de contas, mistura de gases a gente considera uma fase só. Então aqui a gente tem três fases. Aqui eu já posso riscar. Agora a grande dúvida é se a gente tem 3 ou 4 componentes. Então vamos lá, a gente tem o açúcar, que é um componente, a gente tem a água, que é outro componente, a gente tem a limalha de ferro e o nitrogênio, que é outro componente. Então a gente tem aqui num total de 4 componentes, uma vez que vapor d'água e água é a mesma coisa, tá certo? Então a gente tem um sistema heterogêneo com 3 fases e 4 componentes, alternativa E de escola, beleza? A próxima questão aqui, ela fala sobre a política de substituição do petróleo como fonte de energia, tá certo? Então, ele fala um pouquinho aqui sobre o processo de obtenção do etanol, e ele fala aqui, ó, um dos procedimentos para adulteração da gasolina é a adição de uma quantidade maior de etanol do que é permitida pela legislação. Os postos de distribuição de combustíveis são obrigados, quando pedido pelo cliente, que façam um teste para a determinação do álcool na gasolina, que se baseia na maior miscibilidade do etanol em solução salina do que em gasolina. Se forem adicionadas em uma proveta partes iguais da gasolina comercializada no Brasil e uma solução salina, quantas e quais fases serão observadas? Ó, essa questão foi a que teve o maior índice de erro, né? Um pouquinho menos da metade de vocês aí errou e um pouquinho mais da metade acertou. Bom, isso aqui a gente falou em aula. O etanol, ele tem a capacidade de se misturar tanto na gasolina como na água, só que em todas as turmas eu disse que o etanol prefere se misturar na água. Então a tendência dele é estar sempre na fase aquosa. Então olha lá, você imagina então que a gente tem aqui dentro de uma proveta, a gente tem aqui a gasolina e um pouquinho de gasolina e a gente adiciona a água. O que vai acontecer? A gasolina ela é menos densa que a água, então ela vai ficar sobrenadante aqui. Então a gente vai ter gasolina numa fase, gasolina, e a gente vai ter aqui embaixo a solução salina, que é uma solução de água e sal, mais o etanol. Porque o etanol, ou álcool combustível, ele vai preferir ficar misturado com a água em comparação com a gasolina. Então ele até se mistura na gasolina, mas ele tem uma tendência maior de se misturar com a água. Então a gente tem duas fases, sendo uma fase a gasolina e a outra fase a solução salina com etanol, tá certo? Então a gente tem aqui, ó, como resposta a alternativa C de casa, tá certo? Então essa questão que muita gente errou, vamos lembrar,
Se eu tenho álcool misturado na gasolina, ele fica de boas misturado na gasolina, porém quando eu adiciono água, ele sai, ele migra da gasolina e vai para a água. É assim que a gente determina o teor de álcool na gasolina. Imagina que eu coloquei lá 50 ml de gasolina, que é uma mistura de gasolina e etanol, e 50 ml de água. Depois que eu fiz a mistura, eu sobra aqui, sei lá, 40 ml de gasolina e 60 ml de água e etanol. O que significa? Significa que 10 ml que estavam aqui nesses 50, 10 ml foram para a água. Então, se 50 ml era 100% da minha mistura, 10 ml é X, a gente tem 20%, então naquela gasolina tinha 20% de etanol. Olha só como é legal, né, fazer esse tipo de análise, tá certo? Bom, mas aqui não precisava fazer nenhuma conta, era só lembrar que o etanol prefere estar misturado com a água, beleza? No próximo ele fala, considere um sistema formado por água, álcool e granito. Gente, ó, água, álcool e granito. Água e álcool estão aqui, o granito está aqui. Só que o granito, ele sozinho já tem 3 componentes. Lembra? 3 fases, 3 componentes? Então, olha só. Nessa mistura, a gente tem 5 componentes, que são 3 componentes do granito, mais a água, mais o etanol, mais o álcool. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. São 5 componentes. Então, já risca 3 componentes aqui da sua vida. Agora, quantas fases você tem? Uma fase da água e do álcool, que eles estão juntos, e 3 fases do granito. Então, dá um total aí de 4 fases. A alternativa D de dado. Essa questão aqui também, ó, pouca gente acertou, por quê? Porque geralmente acha que o granito tem uma fase só, ou que o granito é um componente só. Lembra? Estava escrito na lousa, eu lembro muito bem que eu coloquei um dos tópicos, o granito já é uma mistura heterogênea com 3 fases e 3 componentes. Quartzo, feldspato e mica. Ainda disse para vocês que não precisa se preocupar e saber quem é quartzo, quem é feldspato e quem é mica. Basta você saber que são 3 fases e 3 componentes. Certinho, galera? Vamos então para a próxima. Bom, aqui 82% de vocês acertaram, foram muito tranquilo. Ele está pedindo para você considerar essa reação aqui, ó, essa reação bonitinha aqui, ó, e está pedindo para você dizer entre reagentes e produtos estão presentes, ó. Eu tenho 2 substâncias simples, que são substâncias formadas por átomos do mesmo elemento químico, e uma substância composta, que é a água. A água, apesar de ser comum, ela não é considerada uma substância simples, ela só é comum na nossa vida, graças a Deus, né? Então aqui eu tenho 2 substâncias simples e uma composta, alternativa C de casa. 82% de vocês acertaram, mega tranquila essa questão também. E acredito que essa aqui seja a última da primeira prova. 68% de vocês acertaram, é um número bom, porém o que eu acho que vocês podem ter errado é por conta das letrinhas aqui, enfim. Considerando que cada tipo de esfera represente um átomo diferente, marque a alternativa que indique o número de elementos, que é E, e o número de substâncias de cada sistema S. Então vamos lá, no sistema 1. No sistema 1 eu tenho quantos elementos? Ó, eu tenho o elemento branquinho e o elemento cinzinha. Então eu tenho 2 elementos. Aqui está dizendo que tem 6, aqui está dizendo que tem 3, aqui está dizendo que tem 3, aqui está dizendo que tem 3. Se você pensasse só nisso, você já terminava de responder a questão. Muito fácil, né? Muito, pelo amor de Deus, né? Isso aqui é um sistema puro, isso aqui é um sistema puro, e isso aqui é uma mistura, certo? Uma mistura, porque tem 2 bolinhas e 3. Olha lá, 2 elementos, uma substância, porque a substância é a mesma, certo? Agora olha o sistema 2, 3 elementos, que é o branquinho com uma bolinha preta no meio e o cinzinha, e eu tenho uma substância só porque todas são iguais aqui. E o sistema 3 eu tenho só um elemento, que é só o branquinho, mas eu tenho 2 substâncias, uma que tem 3 átomos e uma que tem 2 agrupados, beleza? Então olha só, gente, aqui a gente chega ao fim da primeira VA. Eu já vou na sequência, nesse vídeo mesmo, mostrar a segunda VA. Bom, a segunda VA online foi sobre separação de misturas. Aqui, nessa primeira questão, nós tivemos aí 85% de acerto, foram muito bem. Então, aqui está falando que o Brasil é o maior produtor de etanol combustível do mundo. Tarará. Ele está dizendo aqui que o etanol,
é separado, forma uma mistura líquida com a água e até determinada concentração o etanol é mais volátil que os outros componentes dessa mistura. Nessa faixa de concentração, a técnica física mais adequada para separar o etanol da mistura, bom, aqui vocês lembraram que isso aqui é uma mistura homogênea com a água, então misturas homogêneas a gente separa, né? Mistura homogênea de líquidos, a gente separa com destilação fracionada. Como aqui não tem o nome fracionada, a gente vai usar só o termo destilação mesmo, e aí essa é a resposta correta para o primeiro exercício da nossa segunda VA. Bom, o segundo exercício, vocês acertaram, aí 66% de vocês acertaram. Então está dizendo aqui, em Bangladesh, mais da metade dos poços artesianos cuja água serve à população, o local está contaminado com arsênio proveniente de minerais naturais e de pesticidas. O arsênio apresenta efeitos toxicológicos tóxicos cumulativos. A ONU desenvolveu um kit para tratamento dessa água a fim de torná-la segura para o consumo humano. O princípio desse kit é a remoção do arsênio por meio de uma reação de precipitação. Ó, formou precipitado, formou corpinho de fundo. Lembra disso? Ó, precipitado pode ser chamado de corpo de fundo, que origina um sólido volumoso de textura gelatinosa. Bom, se eu tenho água que é líquida e um sólido, qual é o processo para separar sólido de líquido? O processo para separar sólido de líquido é a filtração. Por isso aí que é o item B de bola dessa segunda questão da segunda VA. Bom, essa terceira questão, ó, 73% de vocês acertaram, né? Um índice grande de acerto. E ele está dizendo o seguinte: tem gasolina, água e cloreto de sódio. Qual que é o método 1? Gente, água e cloreto de sódio estão misturados. A gasolina não. Então o método 1 é uma separação de líquidos que são heterogêneos. Então a gente tem que fazer o quê? Uma decantação. Bom, depois no segundo método eu tenho água e cloreto de sódio, ou seja, água e sal de cozinha. Qual que é o método utilizado? Aí você pode falar evaporação. Não é, porque aqui eu estou obtendo tanto a água como o cloreto de sódio. Então aqui o método é destilação simples. Se você quisesse colocar uma evaporação com anteparo, pode, mas aqui no caso era uma questão objetiva, então você tinha que seguir o que estava dizendo aqui nas alternativas. Então, decantação e destilação simples, somente o item A aí satisfaz essa condição, certo? Na próxima questão, que mostra um esquema, né? 83% de vocês acertaram. Isso aqui é um esquema de uma filtração, tá certo? E uma filtração, ela é aplicada em qual tipo de mistura? Uma mistura heterogênea de sólido e líquido. Pronto. Alternativa aí. Lógico que poderia ser também uma mistura heterogênea de sólido e gás, mas aqui não tem nenhuma dessas opções, né? Nenhuma opção que tem sólido e gás. Então sobra o que pra gente? Heterogênea, sólido, líquido, certo? Então a penúltima questão aí, alternativa E de escola. E por fim, a última questão da nossa VA online. Ele está dizendo assim que tinha misturas binárias, um aluno encontrou essas misturas binárias, e ele está dizendo aqui quais são as misturas, ele está perguntando qual é o método possível para separar essas misturas. Bom, uma mistura heterogênea formada por dois sólidos, não posso separar por filtração, nem por evaporação, nem por decantação. Sobrou só a alternativa D de dado. Né? Mistura de sólido-sólido, a gente não deu nenhum método que filtração. A filtração é sólido-líquido, ou sólido-gás. Evaporação é homogênea, não é heterogênea. Decantação é sólido-líquido ou líquido-líquido, heterogêneo. Então, acabou, né? Agora, a heterogênea é formada por dois líquidos, decantação. Homogênea é formada por dois líquidos cujo ponto de ebulição difere em 20 graus Celsius. Destilação fracionada. Aí a alternativa D de dado, e com isso, agora sim, nós chegamos aí ao fim da resolução da segunda VA online. Fizemos aí a resolução das duas VAs num vídeo só. Eu espero que esse vídeo ajude vocês aí na preparação para a prova. Eu espero que vocês estudem bastante, que vocês se dediquem, mas principalmente durmam na véspera das provas para não chegar na escola cansado, parecendo um zumbi e não conseguir fazer a prova, tá certo? Agora eu me despeço por aqui e só tenho que agradecer a vocês e dizer beijo, tchau!